Eu preciso, para formular um argumento, eu preciso ter uma tese. Uma tese é um ponto de vista a ser defendido sobre as coisas. Portanto, você tem que entender o seguinte, o argumento, ele é uma opinião que você formula que vai juntar aí fatos, citações, dados e circunstâncias textuais que você é capaz de colocar no seu texto, sempre ao redor de uma tese. Palavra-chave, persuadir. Palavra-chave, convencer. Se você sente muita dificuldade em escrever, a minha dica é basicamente a seguinte. Escreva uma frase qualquer, ok? Faça a ela algumas perguntas. Método das perguntas é o que nós iremos te apresentar agora. Como a gente não rodou a vinheta ainda, a gente vai rodar a vinheta super rápido, acelerado. Roda a vinheta. Voltei. Aqui é o seguinte, ó. Faz uma frase, escreve uma frase e pergunta para ela, por quê? Como assim? Você pode provar? Segundo quem? Se você fizer essas 4 perguntinhas aí, provavelmente você consegue puxar um argumento, puxar uma ideia. Entenda, um parágrafo é um bloco de ideia. Dentro do texto dissertativo argumentativo, ele contém uma tese. Essa tese, ela vai juntar fatos, vou mostrar de novo aqui, ó. Fatos, citações, dados, circunstâncias ao redor da defesa de uma tese. Uma tese é o que eu penso sobre esse tema, o que eu penso sobre isso, o que eu quero defender. Essa é a lógica da tese, meus amigos, beleza? Agora, só funciona se você estiver lendo sobre temas. A gente precisa entender uma coisa aqui nesse canal de uma vez por todas. A gente faz um trabalho aqui, esse canal é quase uma ONG, minha gente. Ele é feito para proporcionar acesso à língua portuguesa de qualidade às pessoas, sem folclorizar a língua portuguesa e com todo respeito ao desenvolvimento da redação para o Exame Nacional de Ensino Médio, para a escrita dissertativa como um todo, ok? Dito isso, a gente precisa entender aqui. Muita gente quer aprender a escrever para o Enem. Então tem uma oposição aqui. Escrever para o Enem e aprender a escrever. Nós estamos te ensinando a escrever para o Enem, mas nós não podemos ignorar que você quer aprender a escrever. Essa é a lógica, beleza? Portanto, o nosso método das perguntas é o seguinte, ó. Vou esquematizar ele. Faz uma afirmação, faz uma pergunta, faz uma justificativa. Entendeu a lógica? Fazendo isso, você vai criar o que eu chamo de razão dissertativa. E assim, o método das perguntas pode te ajudar, porque a resposta a essa pergunta que você estiver construindo aí, ela vai ser uma explicação, ela vai ser um dado como prova, ela vai ser uma comparação, etc. E assim, você monta o seu argumento. Quando eu estiver montando argumentos e exemplos aqui, é importante que você saiba que não necessariamente você precisa concordar comigo. E também não são argumentos perfeitos, são bons argumentos competitivos dentro da redação do Exame Nacional do Ensino Médio e de diversas situações de escrita que você irá vivenciar dentro do ambiente universitário, morou? Entendeu a lógica? Por isso, a gente precisa construir um parágrafo com você sabendo que não necessariamente você precisa concordar conosco, porque o foco aqui é a construção do texto dissertativo em si. Você usa o nosso como base, mas você formulará o seu, ok? Portanto, voltando para o nosso parágrafo aqui, faz uma afirmação, faz uma pergunta. Quais são as perguntas mesmo que eu devo fazer para a minha afirmação? Eu pergunto por quê, eu pergunto como assim, eu pergunto você pode provar, eu pergunto segundo quem, entendeu a lógica? Ao fazer isso, o meu parágrafo nasce. Portanto, se liga, presta atenção, jeito rápido de montar parágrafo. Vamos pegar um tema delicado que foi debatido recentemente, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 28 de junho. Vamos montar o nosso parágrafo fazendo essas perguntas. Isso aqui é uma maneira simples de desenvolver parágrafo dissertativo argumentativo, o chamado método das perguntas, beleza? Por isso, presta bastante atenção, vamos ser bem didáticos, vamos ser direto. Qual é o tema polêmico da vez aí? Lembrando que você não precisa concordar comigo, ok? Você tem seu próprio ponto de vista. O objetivo do canal é ensinar a escrever dissertação, desenvolver capacidade comunicativa e também ajudar você no Exame Nacional do Ensino Médio. Esse é um canal que celebra o ato de dissertar e o estudo da língua portuguesa. Só para a gente se situar, para que você não tenha nenhuma ideia errada. Vamos em frente. O meu parágrafo será sobre... Tá aqui o tema, ó. O tema é criminalização da homofobia, ok?
criminalização da homofobia. Recentemente o STF colocou a homofobia no mesmo patamar do racismo. Ok, eu vou defender que essa ideia foi correta. Eu vou defender que ela foi adequada. E eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu cito a circunstância. Então, eu vou montar uma chamada situação temática na primeira frase, ok? Portanto, o meu parágrafo vai ficar assim. Me acompanha no parágrafo. Ao votar por criminalizar a homofobia no mesmo nível de um ato de racismo, vírgula, o STF, se você colocou a sigla pela primeira vez no seu texto, você vai colocar Supremo Tribunal Federal, deu um importante passo na luta contra o preconceito ligado à sexualidade. A primeira sentença, a sentença está em preto aí, é a situação temática, ela vai criar um contexto na frase, ok? Quando eu digo deu um importante passo na luta contra o preconceito ligado à sexualidade, eu já estou, de certa maneira, antecipando a minha tese, me posicionando favoravelmente ao ocorrido. Consequentemente, eu agora vou ter que erguer uma prova. Ok? E aí entra o conectivo. Lembra que isso é competência 4. Vou marcar aqui junto do que está no verdinho aqui, ó. Como prova disso, pronto, entra a competência 4 aí. Como prova disso, basta lembrar o histórico de violência sofrido porque não se encaixa no padrão heteronormativo, ok? Aqui você tem o nosso parágrafo. Observe novamente e vamos destacar. A primeira parte, ao votar por criminalizar a homofobia no mesmo nível de um ato de racismo, é a situação temática. O STF deu um importante passo na luta contra o preconceito ligado à sexualidade, é a minha tese, aquilo que eu defendo. Eu acho que foi um passo importante e eu tenho que provar. Para isso, eu vou usar o histórico de violência sofrido pela comunidade LGBTQ+, ou enfim, aquela que não se encaixa no padrão heteronormativo. Por isso eu escrevi, como prova disso, basta lembrar o histórico de violência sofrida, a violência que é sofrida, atenção para a concordância, por quem não se encaixa no padrão heteronormativo, ok? Aqui o meu pequeno parágrafo. Voltei para te explicar justamente o seguinte, o parágrafo ele vai ter que ter aí uma ativação do tema, que é essa situação temática, depois ele vai se posicionar em relação ao fato em si, que é um fato, uma situação problema, né? Porque textos dissertativos existem para debater problemas e você não pode esquecer isso jamais, e em seguida você terá a minha prova, o meu embasamento, que pode ser histórico, jurídico, sociológico, enfim, você vai desenrolar a sua luta textual aí. Sempre lembrando, uma ideia é articulada à outra com conectivos. Como prova disso é o que mostra, a exemplo disso. São expressões que você pode utilizar para enobrecer a sua escrita dissertativa. Pegou o jogo aí? Método das perguntas para a construção de argumentos. Afirmação, pergunta, justificativa. Entendeu a lógica? É isso. Por fim, para a gente esquematizar a ideia do parágrafo, para você entender como é simples o modelo de construção de argumento que a gente está propondo, vamos imaginar a seguinte sequência de ideias. STF criminalizou a homofobia tal como se fez com o racismo, ok? Então, eu acredito que isso seja correto. Beleza? Faz a pergunta. Por quê? Como assim? Você pode provar? Depois, por último, você usa a alusão histórica para provar o seu ponto de vista. São 4 coisas. O fato em si, aquilo que você acredita que é a sua tese, em seguida a série de perguntas, em seguida a tua prova com conteúdo, dando base, dando referência, beleza? É basicamente isso. Um grande abraço, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Fortalece aí, dá aquela força, clica onde tem que clicar, indica para os amigos, se não gostou, indica para os inimigos. Segue o jogo, vamos nessa, força e fé, boas redações e vamos rumo ao Enem.